São Paulo, no Brasil. Governos da América Latina se comportam muitas vezes como donzelas disputadas pelos impérios. E, enquanto isso, é grave a situação em muitos dos países sul-americanos, centro-americanos. Particularmente, neste momento, há duas grandes crises à solta no Peru e no Equador. Nós tivemos no fim de semana uma brutal repressão do governo peruano contra aqueles que se manifestavam, inclusive aposentados. E por favor, né? A imprensa invoca com algumas coisas, né? E parece achar que aquele é o centro dos acontecimentos. Então é um tal de geração Z, porque isso foi utilizado na complexa situação do Nepal. E fizeram essa simplificação, como fizeram antes, naquelas manifestações que começaram genuinamente populares na Tunísia e que depois foram claramente manipuladas, né? Construíram a ideia da Primavera Árabe, que era, na verdade, um amplo movimento golpista que derrubou, inclusive, o governo de Morsi, no Egito, estabelecendo uma nova ditadura militar. E também deu ensejo, foi utilizado de maneira oportunista pelos Estados Unidos para destruir a Líbia, mergulhar a Líbia no caos. E a Líbia era um dos países mais estáveis econômica e socialmente na África. E era, inclusive, vista como uma referência para muitos países africanos que adotavam posições anticoloniais, antineocoloniais. Serviu para mergulhar a Síria numa crise profunda, mergulhar a Síria numa guerra permanente, que a rigor ainda não terminou, mas que resultou na deposição do governo Assad. E agora também começam a distribuir carimbos, né? Geração Z, como se fosse uma coisa meio fluida. A geração que está insatisfeita e aí utiliza a internet para grandes protestos. E esse noticiário passa ao largo das causas dessas crises. No Peru, de novo, mudança na Previdência. Que o Brasil está ensaiando, né? Está ensaiando, preparando todo o clima para uma nova reforma da Previdência, que é, na verdade, um aprofundamento do movimento para retirar direitos de aposentados, de pensionistas, e para tentar empurrar as novas gerações de trabalhadores para a previdência privada. É o que está acontecendo no Peru. Durante a manifestação, houve confronto entre a polícia e os manifestantes, vários feridos, danos materiais, trabalhadores, estudantes, aposentados. E os trabalhadores do setor de transportes aderiram
porque percebem, primeiro, uma instabilidade, até jurídica, para o trabalho que eles fazem. E se queixam de que, como trabalhadores do setor de transportes, estão à mercê de uma criminalidade descontrolada. E há uma rejeição esmagadora a Dina Boluarte e também ao Congresso. Dina Boluarte é uma golpista. Era vice de Pedro Castilho, que tinha grandes ideias. Ótimas, formidáveis ideias para enfrentar os problemas peruanos. Mas as suas ideias, para serem realizadas, exigiam mudanças estruturais na ordem socioeconômica. E ele foi derrubado, ele está preso. E a Dina Boluarte, que pegou carona na popularidade de Pedro Castilho, aquele professor de rincões peruanos, né? Um homem que não tinha nada a ver com a elite de Lima, nem com os ricos, nem com a classe média, nem com a elite acadêmica, nem com a elite intelectual, nem com a elite financeira. Ela pegou carona, mas concordou inteiramente com o golpe, aproveitou-se do golpe, e depois que ela assumiu a presidência foi um festival de denúncias de corrupção, de projetos neoliberais, de entrega da riqueza peruana a capital estrangeiro. E o último grande protesto aconteceu em 2023, exatamente pelos protestos contra a deposição de Pedro Castilho. Foi a única manifestação de massa em décadas a favor de alguém e não contra todos. Foi a favor de Pedro Castilho. Muita gente morreu nessas manifestações. Muita gente foi morta pelo aparelho de Estado. E o fato é que a questão previdenciária, de novo, está no centro dos problemas peruanos. E, de novo, a ideia... Vejam, com o apoio de Boluarte e do Congresso, um Congresso marcado por ampla corrupção, um Congresso ainda com forte predominância daqueles que eram fujimoristas, muitos continuam fujimoristas, inclusive, claro, seus filhos, que romperam, né? Um rompeu com o outro pela herança, disputando a herança de Fujimori. A nova lei obriga os trabalhadores autônomos a contribuir com o sistema de aposentadorias, mas limita ao mínimo o valor que os menores de 40 anos podem sacar antecipadamente. É uma capitalização que, na verdade, favorece os bancos que fazem esse sistema de capitalização, limitando a possibilidade de saques e, portanto, acumulando arrecadação, acumulando dinheiro que será transformado em capital, será transformado em investimento. Há, inclusive, um depoimento de um jovem trabalhador que é autônomo. Aliás, Lima é a cidade do trabalho precário, né? Sem qualquer garantia para os trabalhadores. A lei específica para trabalhadores que não têm vínculo real de emprego é porque é uma multidão.
Lima é apenas o exemplo do que acontece em várias cidades peruanas, mas em Lima é visível. Está nas ruas. O trabalho precarizado. E esse trabalhador diz que quando soube que a reforma iria tirar parte de sua renda, ele decidiu que era hora de sair para protestar. E ele não trabalha com qualquer coisa, não. Ele é professor em uma escola, enquanto completa seus estudos. E como professor, ele é um autônomo, que na verdade é um precarizado na situação peruana. Além disso, há os problemas da falta de segurança, a corrupção do governo Boluarte, ainda os ecos da prisão do sujeito que solitariamente tentou transformar a realidade peruana e está preso por isso, Pedro Castillo. No Equador, é Noboa, né? Noboa não quer saber. É repressão pesada para cima de trabalhadores urbanos, de movimentos indígenas. Cortou o fornecimento de eletricidade para uma região de indígenas onde há grandes manifestações contra o governo. Cortou a eletricidade, cortou a internet para que não se comuniquem. Noboa decretou estado de exceção para enfrentar os protestos. Estado de exceção. Não teve a coragem de ouvir os que protestam, porque há também protestos urbanos pela remoção dos subsídios que são materializados no preço do combustível. Aqui no Brasil, muitos liberais, ou que se consideram assim, saem gritando, é um horror o que acontece na Venezuela, na Bolívia, no Equador, com esses subsídios ao preço da gasolina. Ora, essa é uma maneira de deixar um pouco do que a indústria petrolífera arrecada com a população. Porque o lucro do investimento na indústria petrolífera não fica com a população. E quando há projetos para que esse dinheiro seja investido em casas populares, em geração de empregos, em subsídios para negócios populares, pequenos negócios, para investimento na educação, na saúde, esses governos são chamados de terroristas. Mas agora está tudo bem. Está lá Daniel Noboa. Fim de subsídios. Ao diesel. Ao diesel, não é a gasolina, hein? Ao diesel. Estado de exceção em 7 das 24 províncias. Decidiu revogar o subsídio ao combustível, o que eleva o custo do litro de 1,80 para 2 dólares e 80 centavos. O Equador não tem moeda própria. Ele utiliza o dólar, não? E aí, manifestações de trabalhadores do transporte, das pessoas que sabem que isso vai encarecer a vida, e, paralelamente, as manifestações dos indígenas, inclusive com os projetos na área petrolífera, que já não demandam estudo ambiental. Sabe o que Noboa fez? Ele pegou o Ministério do Meio Ambiente e o subordinou ao Ministério de Energia. Aqui no Brasil é chamado de Minas e Energia. Subordinou. Ou seja, e qual foi o canto da sereia? Ah, agora os projetos terão uma aprovação muito mais rápida. Sabe aquela burocracia? Vai acabar. Chegou, apresentou o projeto, prometeu investir alguns bilhões de dólares
ou até algumas centenas de milhões, e o assunto está resolvido. Nada desses caras colocando obstáculos, preocupados com o efeito que isso terá sobre a água que abastece populações indígenas e pequenas cidades. O Equador é um país muito diverso, né? Geograficamente. Você tem praias formidáveis, você tem montanhas andinas. São 4, 5 ambientes naturais muito distintos, com culturas distintas, com costumes distintos. E, por isso mesmo, é preciso observar a característica de cada região para você autorizar um projeto. Noboa não quer saber. Repressão, paulada, tiro, corte de eletricidade para evitar a organização dos manifestantes. O cara cortou a eletricidade de uma parte da população para evitar a organização de protestos. Só que a eletricidade ela é usada para muitas coisas, né? Para conservação de alimentos, para trabalhos noturnos, para a utilização de equipamentos de saúde, inclusive em hospitais, para aulas noturnas, para funcionar uma mera geladeira. É um crime. Quem visitou Noboa? Donald Trump. Marco Rubio, em nome de Donald Trump, claro. Marco Rubio disse o seguinte: Estados Unidos estão abertos a enviar tropas ao Equador. Como é que é? Os Estados Unidos, disse Marco Rubio, estão abertos a essa possibilidade. E o Noboa já disse: que bom, quero que vocês tenham uma base aqui. O que diz Marco Rubio? Não, isso é para combater o narcotráfico. O que diz a realidade é presença militar para garantir maior influência dos Estados Unidos, que disputam a América Latina com a China. A China usa outros meios, mas são dois impérios. São duas lógicas imperialistas, mas imperialistas. E Noboa já disse, quer sim uma base militar dos Estados Unidos no Equador. O Marco Rubio, todo solícito, disse: se eles nos convidarem a retornar, consideraremos isso com muita seriedade, porque é um pedido de um aliado em uma região, atenção, atenção, muito estratégica do mundo. Ele não precisaria usar o muito, né? Mas usou na sua frase. Havia uma base em Manta, uma base aérea em Manta, e ela foi desmantelada no governo do Correia. Noboa quer os americanos de volta. Quem também, à revelia do Congresso, autorizou entrada de militares dos Estados Unidos foi o inefável Javier Milei. Autorizou a entrada de militares por decreto presidencial, quando a lei argentina exige que tropas estrangeiras só podem receber autorização do Congresso. Não pode ser uma decisão do Executivo, ou só do Executivo. E as tropas irão participar de exercícios militares em parceria com Chile e Argentina. Aí, Boric! Parabéns, hein? Um país, aliás, com o qual você não mantém relação, na verdade é a coerência, né? Que é a Venezuela, ameaçado, constrangido militarmente,
e você levando tropas dos Estados Unidos para exercícios no Chile. Sabe como chamará o exercício no Chile? Solidariedade. Deve acontecer de 6 a 10 de outubro, agora, em Puerto Varas. Solidariedade. Que bonito, hein, Boric? Solidariedade, Boric. Com quem? Com o quê? E na Argentina será o Tridente, de 20 de outubro a 15 de novembro. Extenso, hein? Extenso. Bases navais de Mar del Plata, Ushuaia, Puerto Belgrano. Simulações de defesa naval e assistência humanitária. E o Congresso chiou. Opa, espera aí. Precisamos autorizar. Há uma comissão bicameral que analisa a validade do decreto, mas a medida já foi aprovada pelo inefável Javier Milei. E aí? Peru, Equador, Chile, Argentina, Bolívia, logo, logo. Logo, logo. E teremos a Cúpula das Américas, onde tudo isso deveria ser colocado sobre a mesa. Deveria ser tema central de uma Cúpula das Américas. Desde 2023, a presidência da Cúpula das Américas está com a República Dominicana. Em 2022, houve uma cúpula em Los Angeles. E o anfitrião, ele tem o poder de convidar quem ele quiser. Os Estados Unidos não convidaram Venezuela, Nicarágua, Cuba, enfim. O óbvio do óbvio, né? O que fez a República Dominicana? Quando esses países já se preparavam para o convite. Não, eu também não os convidarei. No caso dos Estados Unidos, o argumento foi direto, né? Não gostamos desses regimes e não queremos eles aqui. A República Dominicana, não. Ela disse que a decisão responde, atenção, a um critério estritamente multilateral em um contexto de polarização política e em favor de priorizar o sucesso do encontro. A última frase é a única honesta, porque priorizar o sucesso do encontro para a República Dominicana significa obedecer às ordens dos Estados Unidos, que disseram: não convide Venezuela, Nicarágua e Cuba. Não importa, você pode detestar esses governos, esses regimes, que são muito diferentes entre si, vale notar, hein? Muito diferentes. O que se passa em Cuba não tem nada a ver com o que se passa na Nicarágua. Nada a ver. Mas você pode detestar, mas é uma cúpula das Américas. Seria como o Brasil ser a sede da Cúpula das Américas. Não, não, não. Não quero Argentina, Equador. Bom, do jeito que as coisas andam, talvez o Brasil não queira Venezuela, que ele barrou no BRICS. E aí, o que está acontecendo com o povo peruano, com o povo equatoriano, reprimidos, baleados pelo seu próprio governo, é o Estado atacando a sociedade e, na verdade, trabalhando a favor dos interesses de outro Estado. E o mesmo se dá nas ruas e praças formidáveis de Buenos Aires, com aposentados, com velhinhos e velhinhas apanhando da polícia,
por ordem de Patrícia Bullrich e, obviamente, com a concordância do inefável Javier Milei. O chanceler cubano disse que uma cúpula construída sobre a exclusão e coerção está condenada ao fracasso. E claro, ele disse que foi uma imposição dos Estados Unidos à República Dominicana. Mas uma imposição aceita. Quem aceita esse tipo de imposição merece esse tipo de imposição, porque aceita. Sim, senhor. Quando a OEA excluiu Cuba, o governo cubano disse: perfeito. Acho que é plenamente coerente. E quando Cuba não foi convidada para assinar, e depois reclamaram que Cuba não assinou, o documento do Aliança para o Progresso de John Kennedy, o Che Guevara disse o seguinte: mas eles dizem que não reconhecem o nosso governo. Por que, então, reconheceriam a assinatura do nosso governo? Foi naquele rol de entrevistas, numa das quais, quando perguntado se Cuba pararia de exportar a revolução, ele disse: a revolução não é exportável. A revolução é produzida pela miséria.